Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O beco era escuro e estreito, banhado pela luz bruxuleante dos postes de luz. Marcus Cane caminhava lentamente, quase casualmente, com as mãos enterradas nos bolsos do casaco preto. Ele aprenderá a nunca demonstrar suas emoções. Mas naquela noite, algo estava errado. 3 homens, visivelmente bêbados e corpulentos, bloqueavam seu caminho. Ei, parece que seus bolsos estão vazios, disse um deles com um sorriso cruel. Marcus suspirou. Aqueles homens achavam que podiam intimidar qualquer um. Ele fora paciente, discreto, mas nunca fraco. Baixou ligeiramente a cabeça, avaliando cada movimento, cada respiração. Aqueles criminosos ignoravam uma verdade que até o mundo do crime temia. Marcus não era um cidadão comum. Ele fora um dos assassinos mais procurados do país, um homem cujo nome, sussurrado no submundo, fazia tremer até os mais durões. Mas seu passado ficou para trás, ou assim ele pensava. Os homens riram enquanto o empurravam, pensando que estavam brincando de um joguinho cruel. Mal sabiam eles que tinham acabado de despertar o predador que estava adormecido dentro dele há anos. Marcus não queria essa violência, não naquela noite. Mas sabia que algumas lições só podiam ser aprendidas através do medo. E naquela noite, eles entenderiam. Os sorrisos dos 3 homens desapareceram quase instantaneamente quando Marcus Cane decidiu que o tempo da humilhação havia acabado. A situação estava mudando. Marcus Cane caminhava pelas ruas estreitas da cidade, com os pensamentos perdidos no passado que tentará enterrar. Desde que deixará o mundo dos contratos sangrentos, levará uma vida tranquila, longe de tiroteios e ordens a serem cumpridas. Mas naquela noite essa tranquilidade seria abalada. 3 homens o aguardavam na esquina de um beco. Seus rostos estavam marcados pelo álcool e pela violência e seus olhos brilhavam de desafio. Ei você! Aonde pensa que vai com esse casaco? Gritou um deles com desprezo. Marcus não respondeu. Sabia que a provocação era o primeiro passo para a humilhação. Mas o que eles não sabiam era que haviam despertado um predador ancestral. Me dê sua carteira, ordenou o segundo, avançando com um passo ameaçador. Marcus suspirou e pela primeira vez, um sorriso frio cruzou seu rosto. Mas antes que pudesse reagir, os 3 homens caíram na gargalhada e o empurraram para o chão. Trataram-no com desprezo, cuspiram nele, pensando que estavam lidando com um mero transeunte. Foi uma humilhação total. A multidão que passava desviou o olhar, alguns assustados demais para intervir. Marcus Cane sentiu algo ferver dentro dele, aquela mistura de raiva e calma fria, aquela que ele aprenderá a dominar durante seus anos de contrato. Ele se levantou lentamente sem dizer uma palavra. Em seus olhos, o brilho do passado reacendeu. O que aqueles homens não sabiam era que tinham acabado de despertar um ex-assassino de aluguel. E Marcus tinha toda a intenção de mostrar a eles que alguns erros têm um preço alto. Após a humilhação no beco, Marcus Cane retornou ao seu pequeno apartamento no centro da cidade. A chuva caía suavemente nas janelas, criando uma atmosfera quase melancólica, mas Marcus não estava triste. Ele estava calculando. Cada detalhe do encontro daquela noite se repetia em sua cabeça. Ele se jogou no sofá, pegou um caderno preto e começou a escrever. 3 homens, sem nomes famosos, mas estúpidos o suficiente para serem arrogantes. Eles haviam cometido um erro grave, acordar o assassino que pensavam ter desaparecido. Ele analisou todos os ângulos. Seus prováveis hábitos na vizinhança. Seus aliados, se é que tinham algum. Seus pontos fracos, muitas vezes os mesmos para aqueles que acreditam que são predadores. Marcus Cane sabia que a vingança não deveria ser apressada. A pressa era a armadilha dos amadores. Cada movimento tinha que ser preciso, metódico e implacável. A paciência seria sua arma. Ele pensou em como se aproximaria deles, discretamente e de surpresa, usando a arrogância deles contra eles. Vê-los rir e humilhá-lo não ficaria impune. Prometeu a si mesmo que transformaria essa humilhação em uma lição gravada para sempre na memória deles. Uma luz fraca iluminou o quarto, e Marcus, imóvel, sentiu seu antigo eu renascer. O ex-assassino de aluguel, o homem frio e calculista, estava pronto para retomar o controle. Mas desta vez ele não mataria por dinheiro. Ele mataria por justiça, à sua maneira. Naquela noite Marcus Cane não dormiu. Ele planejou, antecipou e, acima de tudo, esperou pelo momento exato em que os criminosos descobririam que o homem que haviam humilhado não era um mero transeunte, mas uma sombra implacável. Marcus Cane sabia que a vantagem era de quem atacasse primeiro. Os 3 homens no beco achavam que poderiam passar por cima deles sem consequências,
mas Marcus estava pronto para lembrá-los de que alguns erros custam caro. Ele passará o dia observando-os discretamente de cafés, estacionamentos e até mesmo das sombras de becos. Cada movimento, cada hábito deles estava anotado em seu caderno preto. Ele sabia quando entravam em um bar, a que horas saíam de seus apartamentos miseráveis e quem os estava protegendo. Naquela noite, ele escolheu o momento perfeito. Um deles, o mais arrogante, estava saindo do bar com um pequeno grupo de cúmplices. Marcus se esgueirou atrás deles, invisível como uma sombra. Ele não os atacou fisicamente. Não, sua abordagem foi sutil, um simples lembrete da humilhação que sofreram. Com um gesto preciso, ele deixou cair uma sacola com pertences pessoais na calçada à frente deles, fazendo barulho suficiente para atrair a atenção deles. Os homens se viraram confusos. Marcus permaneceu à distância imóvel. Ei, é você de novo? Sussurrou um deles, nervoso. Marcus Kane não respondeu. Seu olhar gélido foi suficiente para incutir medo nos olhos deles. A dúvida surgiu em seus olhos. E se aquele homem não fosse quem eles pensavam? E se a arrogância deles os tivesse colocado frente a frente com um predador que eles não conseguiam entender? A primeira resposta foi apenas um aviso, mas foi eficaz. O medo se instalou sutil, mas avassalador. Marcus sabia que a vingança total exigiria mais do que meros sustos. Mas essa primeira faísca seria suficiente para lembrá-los de que a humilhação do beco não ficaria impune. Marcus Kane sabia que o medo por si só não bastava. Para realmente retomar o controle, ele precisava isolá-los e forçá-los a confrontar sua própria arrogância. Não se tratava mais apenas de humilhação. Ele precisava fazer com que esses homens entendessem a diferença entre aqueles que brincam e aqueles que sabem matar. Durante vários dias, Marcus observou a rotina deles com precisão militar. Anotou cada detalhe, o trajeto para o trabalho, os bares que frequentavam, os encontros com outros criminosos e, acima de tudo, seus defeitos, impaciência, arrogância e, acima de tudo, a confiança excessiva na impunidade. O momento perfeito chegou numa quinta-feira à noite. Os três homens estavam reunidos em um armazém abandonado, planejando outro assalto. Marcus Kane os seguia à distância, invisível nas sombras, cada passo silencioso e calculado. Então veio o primeiro confronto real. Ele bloqueou a saída do armazém com uma simples corda e cabos, o suficiente para atrasá-los, mas não para machucá-los. Eles estavam presos. Um deles gritou: "Quem está aí? Apareça!" Marcus permaneceu na escuridão, sua voz calma e gélida ecoando pelo hangar. "Você se lembra do beco? Da sua arrogância? De como você me humilhou?" Os homens trocaram olhares preocupados, começando a perceber que nunca haviam subestimado apenas um transeunte, mas um predador que nunca brinca. Marcus não os machucou, ainda não, mas mostrou que podia controlar a situação à vontade. Cada cabo, cada sombra, cada movimento era uma lição de paciência e estratégia. Os criminosos entenderam que agora estavam sob o controle de alguém com um passado que nem eles conseguiam imaginar. Naquela noite, Marcus Kane não matou. Ele apenas deixou uma mensagem: a vingança estava chegando. E quando chegasse, seria total, implacável e final. Após o primeiro confronto, Marcus Kane sabia que, para ser eficaz, o medo precisava ser combatido individualmente. Os três homens sempre foram inseparáveis, mas sua arrogância os tornava vulneráveis à manipulação. Marcus começou semeando a discórdia. Enviou mensagens anônimas e sutilmente ameaçadoras para cada um deles, pistas sobre o que os outros estavam pensando, segredos exagerados. Rumores que ele sabia que cada um temia que os outros descobrissem. A paranoia logo se instalou. O mais novo, Brandon, passou a desconfiar do próprio irmão e do terceiro cúmplice. Seus olhares, antes confiantes, transformaram-se em acusações silenciosas. Os encontros que antes mantinham com arrogância agora terminavam em discussões e suspeitas. Marcus ainda não demonstrava violência direta. Sua vantagem era sua paciência e controle total. Ele sabia que quando um grupo se divide, fica fácil manipular cada indivíduo. Então veio o primeiro contato direto com um deles. Brandon estava saindo sozinho para um bar decadente. Marcus Kane o seguiu discretamente. Quando Brandon se viu isolado em um beco, Marcus apareceu, uma figura sombria e imponente. "Você sabe por que estou aqui?", sussurrou Marcus. Brandon tremeu, incapaz de falar. Percebeu que desta vez a sombra que ele havia humilhado no beco não era um homem comum. Era um predador paciente, metódico e extremamente perigoso. Marcus não fez nada brutal, mas deixou Brandon saber que cada movimento seria observado, cada erro seria corrigido. O medo de Marcus Kane estava se tornando pessoal, íntimo e destrutivo. Naquela noite, Marcus deixou Brandon tremendo sozinho no beco.
A desunião estava se formando, e em breve ele seria capaz de derrotar cada um deles, separadamente, até que a arrogância deles desaparecesse de vez. Marcus Cane sabia que para destruir completamente esses homens, não bastava intimidá-los fisicamente, era preciso atacar suas mentes, suas certezas, sua segurança. O medo era mais eficaz quando sutil e constante. Começou com Brandon, o caçula. Marcus deixou pistas por toda parte. Um bilhete rabiscado escondido por baixo da porta do apartamento, uma mensagem simples no celular sem número visível, sinais de que alguém o observava das sombras. Brandon começou a perder a confiança em si mesmo, a duvidar dos amigos e a se perguntar se algum dia estaria seguro. Então chegou Jake, o mais arrogante dos três. Marcus conseguiu se infiltrar no círculo de amigos de Jake, semeando boatos que ele sabia que Jake temia, que suas parceiras o estavam traindo, que sua namorada não era fiel. Cada boato era verificado e justificado com pequenas encenações, críveis o suficiente para fazer Jake perder o equilíbrio. O terceiro, Derek, era o mais violento, mas também o mais estúpido. Marcus explorava sua tendência à raiva, pequenos ataques simbólicos, objetos em movimento, avisos anônimos. Derek começou a agir irracionalmente, atacando seus amigos e se colocando em perigo. Marcus Cane nunca apareceu. Das sombras, ele orquestrou um plano preciso, silencioso, mas implacável. Cada homem era agora prisioneiro do próprio medo, da própria paranoia, da própria culpa. A vingança ainda não exigia sangue. A destruição psicológica já estava em andamento. E em poucos dias, Marcus atacaria onde o medo se torna real, em suas próprias vidas, confrontando-os com o poder de um homem que eles acreditavam ser fraco, mas que na realidade era um predador que nunca perdoa. Marcus Cane sabia que a fase psicológica havia dado resultado. Os três homens estavam agora vulneráveis, divididos e paranoicos. Era a hora do próximo passo, ação direta. Ele escolheu Derek como sua primeira cobaia. Derek, o mais violento mas também o mais imprudente, estava saindo sozinho de um armazém abandonado, onde acreditava que ninguém o observava. Marcus deslizou silenciosamente atrás dele, sua sombra como a de um fantasma. Você achou que conseguiria escapar impune? Marcus sussurrou na escuridão. Derek pulou em pânico e tentou se defender, mas Marcus Cane não queria violência excessiva. Um simples golpe, uma demonstração de maestria, foi o suficiente para lembrá-lo do poder do homem que havia humilhado. Em poucos minutos, Derek estava no chão, tremendo, mas fisicamente ileso. Marcus Cane o soltou com um aviso assustador. Você está brincando com forças que não entende. E da próxima vez, você não terá tanta sorte. Enquanto isso, Brandon e Jake, observando de longe, começavam a perceber que o homem humilhado no beco era agora o senhor do seu destino. O medo tornou-se tangível, imediato. Marcus sabia que cada movimento tinha que ser calculado. Ele não queria apressar as coisas. Cada passo de sua vingança tinha que ensinar uma lição, deixar uma cicatriz na mente daqueles homens, para que nunca mais ousassem subestimar alguém como ele. Naquela noite, Marcus Cane desapareceu nas sombras tão silenciosamente quanto surgira, deixando para trás uma mensagem clara. A vingança havia começado. E estava apenas começando. Após o confronto com Derek, Marcus Cane sabia que o cenário estava armado para os outros dois. Brandon e Jake estavam agora paralisados pelo medo e pela desconfiança. O menor movimento poderia custar-lhes caro. Marcus começou com Brandon. Ele sabia que Brandon temia a opinião alheia, sua reputação e seus amigos. Certa noite, enquanto Brandon caminhava para casa, Marcus deixou cair envelopes anônimos em seu caminho, contendo fotos e pistas que sugeriam que seus amigos estavam conspirando contra ele. A paranoia se instalou imediatamente. Brandon começou a evitar locais públicos, recusando-se a ver qualquer pessoa. Qualquer som na noite se tornou uma ameaça. Então chegou Jake, mais arrogante, mas mais frágil do que aparentava. Marcus Cane sabia como explorar sua raiva. Objetos perdidos, mensagens misteriosas e sinais de vigilância invisível eram suficientes para deixá-lo nervoso. Jake começou a se isolar, convencido de que alguém o perseguia constantemente. Marcus observava das sombras, calculando cada reação, cada fraqueza. Ele nunca lhes dava trégua. Cada movimento, cada decisão que os homens tomavam era agora ditado pelo medo. A humilhação do beco inicial era agora uma lembrança trivial comparada ao que estavam vivenciando agora. Em poucas semanas, os três homens estavam completamente isolados. Não confiavam mais uns nos outros. Cada um temia o outro e cada um sabia que nunca estaria seguro. Marcus Cane transformará a arrogância deles em terror, a união deles em caos.
A vingança não era mais meramente psicológica, havia atingido um nível em que o menor erro poderia custar-lhes a liberdade, a segurança, até mesmo a vida. E Marcus Kane estava pronto para desferir o golpe final, aquele que os destruiria para sempre. Marcus Kane sabia que o momento decisivo havia chegado. Após semanas de manipulação, medo e desorganização, os 3 homens estavam vulneráveis e desunidos. A vingança agora precisava ser total, visível mas controlada. Ele atraiu os 3 para um armazém abandonado, cada um acreditando que estava prestes a encontrar um cúmplice ou obter alguma vantagem. Quando entraram, a luz era fraca, sombras se estendiam pelas paredes, criando uma atmosfera de absoluta tensão. Você realmente achou que eu permaneceria passivo? Disse Marcus, sua voz gélida ecoando no vasto espaço vazio. Os 3 homens congelaram. O medo era palpável. Eles sabiam no fundo que o homem que haviam humilhado no beco não era mais quem pensavam ser. Marcus Kane movia-se lenta e metodicamente, controlando a cena como um mestre de xadrez. Cada gesto, cada olhar, cada palavra era calculado para maximizar o medo deles. Você pensou que poderia me humilhar sem consequências. Você riu de mim, mas esse riso acabou, disse ele, parando na frente de Derek, o mais violento, que ainda tremia. Então ele se virou para Brandon e Jake. Nenhum dos 2 se moveu. Marcus deixou um silêncio pesado pairar sobre eles, fazendo-os sentir o peso de cada humilhação passada e de cada medo presente. Esta noite você entenderá a diferença entre um homem desprezado e um homem subestimado. Ele não os machucou, não fisicamente, mas transformou o espaço em uma armadilha mental. Cada som, cada sombra, cada palavra que ele dizia era uma lição de controle e medo. Ao final daquele confronto, os 3 homens não eram mais os mesmos, psicologicamente destruídos, apagados de sua arrogância. Cientes de que Marcus Kane era um predador do qual jamais sairiam ilesos. Quando ele desapareceu na escuridão, deixou para trás uma única verdade: o homem que eles humilharam não era apenas um ex-assassino de aluguel. Ele era uma sombra que ninguém podia ignorar e cuja vingança nunca falha. Após o julgamento final, Marcus Kane recuou para as sombras, deixando para trás os homens alquebrados e aterrorizados. Eram meras sombras de si mesmos, incapazes de recuperar a arrogância ou se reencontrar. A vingança havia sido forjada, fria, metódica e completa. Mas Marcus não queria viver com medo ou derramamento de sangue. Seu objetivo nunca foi a destruição gratuita. Ele queria restaurar o próprio equilíbrio, encerrar aquele capítulo de sua vida. Voltou ao seu apartamento, limpou suas armas e anotações, pela primeira vez em anos, respirou fundo. A cidade continuou a girar, alheia à sombra que a percorria e à lição que acabará de ensinar. Marcus Kane saiu para a noite, caminhando sozinho pelas ruas úmidas livre. O ex-assassino de aluguel havia retomado sua vida, mas com uma certeza recém-descoberta: o homem subestimado nunca morre nas sombras, ele sobrevive, aprende e ataca quando chega a hora. Na quietude da noite, Marcus sorriu levemente. Sabia que nunca mais seria fraco. Os criminosos que ele havia humilhado eram uma lição para qualquer um que ousasse desafiar ou desprezar a pessoa errada. E assim, a sombra que havia sido humilhada em um beco tornou-se dona de seu destino mais uma vez, pronta para viver de acordo com suas próprias regras. Mas mantendo em mente uma verdade imutável: alguns homens só se revelam uma vez, e essa revelação sempre deixa uma marca indelével.